Já imaginou passar um ano inteiro longe do Instagram? Pois é, foi exatamente isso que eu fiz. Faz um pouco mais aí de um ano que eu me afastei do Instagram. Corrigindo, eu não me afastei do Instagram. Eu literalmente saí do Instagram. E é claro que essa não foi uma decisão inesperada. Foi uma decisão onde eu analisei todos os pós e contras, eu vi o impacto que isso causava na minha vida e o tempo também que tirava de uma rotina que eu não tinha. E baseado em todos os pontos positivos e negativos, e tinham muito mais negativos, eu tomei essa decisão de sair do Instagram de uma forma muito consciente. E agora, faz um pouquinho mais de um ano que eu não entro no Instagram, que sinceramente eu não sei nada do que se passa lá. E para mim, isso não faz a menor diferença, porque eu não criei nenhum tipo de curiosidade, não tive nenhum tipo de saudade, não me fez falta de nenhuma forma. E isso, só sentir essa sensação de alívio, de mais alívio e menos necessidade de estar lá, já é o suficiente para eu não querer voltar. E hoje a gente vai falar sobre o impacto real que as redes sociais elas trazem para a nossa vida, para a nossa mente principalmente. E isso, claro, não é uma crítica, até porque as redes sociais, quem escolhe como vai usar é você. As redes sociais, elas existem e sempre irão existir, mas cabe a nós determinar o quão positivo elas serão na nossa vida e o quão negativo elas serão na nossa vida, né? Há muitas pessoas que ganham muito dinheiro, que trabalham com isso nas redes sociais. Eu já fui uma dessas pessoas que trabalhava com as redes sociais. Financeiramente, para mim, era muito positivo. Há muitas pessoas, assim como eu, que também passam por isso, né? Por essa experiência de trabalhar e de passar muito tempo nas redes sociais, e por conta disso, na maioria das vezes, isso acaba trazendo algumas situações meio complicadas, né? Meio difíceis, porque nem sempre dá para separar o joio do trigo, né? E nem sempre dá para você ser profissional e usar as redes sociais só por profissional. Então, acaba que existe aí umas vertentes que a gente vai conversar nesse vídeo, e mantenham a mente aberta, por favor. Para quem não sabe, as redes sociais, elas funcionam como um sistema de recompensa dopaminergética. Notificação, cada curtida, cada vídeo novo ativa um prazer momentâneo em nosso cérebro. E um ponto muito importante nisso é que a dopamina, ela não está ligada, na verdade, à satisfação, ela está ligada à antecipação. Isso significa que o nosso cérebro, ele costuma a buscar por padrões. E o que seria esse padrões? São recompensas constantes, o tempo todo. E isso afeta o nosso foco, nossa capacidade de concentração, tolerância ao tédio, que é algo que ninguém mais tem, tomada de decisão. E acredita em mim, isso não é uma falta de disciplina. Cérebro que está constantemente sendo estimulado, e isso não dá espaço para pausas. Na prática, na verdade, isso se manifesta de forma muito comum. A sensação de cansaço mental é constante e o motivo é claro. Dificuldade de sustentar atenção em uma única tarefa, comparação silenciosa, urgência em absolutamente tudo o tempo todo, vontade constante de mudar algo mesmo quando está tudo em perfeitas condições. E algo que eu percebi quando eu usava muitas redes sociais era que minha mente ela estava sempre ocupada, mas era o tempo todo. Dito que aí por onde você mora, você já deve ter ouvido esse ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. As pessoas estão sendo sempre tão estimulada que quando a sua mente fica vazia, você não consegue lidar com isso, porque não é normal. Estamos sempre estimulados, desde sempre, a estar sempre com a mente ocupada. E no momento em que você esvazia a sua mente, você percebe um tipo de vazio que você não está acostumado, e isso assusta.
Isso, na verdade, não é falta de tempo, é excesso de estímulo. Algo muito importante que eu vou falar agora. Eu não saí das redes sociais porque elas são ruins, como eu falei anteriormente. Eu usava principalmente para o meu trabalho. E isso trazia muitos benefícios para mim, principalmente financeiro. Eu saí das redes sociais, na verdade, porque a minha atenção, ela estava fragmentada, né? Como eu disse para vocês. Eu não via as redes sociais só como um profissional, só para trabalho. Eu, além de gerenciar as minhas redes sociais para captar clientes, eu também gerenciava as redes sociais dos meus clientes para captar clientes para eles. Então, assim, eu passava muitas horas do meu dia ali. E no momento onde eu não deveria estar mais ali, que eu tinha encerrado o meu horário de trabalho, meus atendimentos, eu estava lá do mesmo jeito. E quase sempre, em volta e meia, durante um atendimento, durante uma conversa com um cliente ou algo assim, eu estava rodando o feed na mesma, eu estava ali passando, olhando Reels, eu estava ali o tempo todo também, não só pelo trabalho em si, mas também por uma necessidade que, sinceramente, para mim é inexplicável. E agora a gente precisa ter atenção a um recurso que é realmente limitado, né? Como eu falei sobre a minha atenção fragmentada. Tudo aquilo que você alimenta com atenção acaba crescendo. E era isso que estava acontecendo comigo. Quando a atenção ela está sempre fora da gente, sobra menos espaço para escutar nossa própria voz, sustentar qualquer tipo de decisão, permanecer com você mesma, principalmente, lidar com o silêncio. Me afastar, na verdade, sair das redes sociais foi um método que eu encontrei para recuperar a minha presença mental. Não é isolamento, sabe? É apenas presença. E o que mudou pra mim não foi apenas o tempo disponível. Inclusive, eu tô passando por um processo que daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês, tá? Que é um processo também de mudança em relação às redes sociais. E já já eu vou chegar nesse ponto. E, sinceramente, o que mudou foi a qualidade da mente, da minha mente. Atenção, depois que eu saí, o que aconteceu? Pensamentos mais organizados. Antes parecia que eu tinha uma multidão na minha cabeça, sabe? A comparação diminuiu porque, sinceramente, como eu não vejo, então a minha mente ela não usa aquilo como uma maneira de me comparar. A sensação de urgência o tempo inteiro diminuiu drasticamente. Ficou mais fácil sustentar as minhas escolhas, mesmo que sejam escolhas difíceis. O silêncio parou de incomodar. O silêncio, ele só não é mais constante na minha vida hoje em dia, porque eu tenho 3 filhos, gente, e é difícil ter silêncio, sabe? Só quem é mãe sabe. Mas, nos momentos, hoje em dia, em que eu tenho pra mim, eu posso dizer pra vocês que já não é tão difícil eu ficar em silêncio sem estar o tempo todo fisgada no celular, o tempo todo analisando cada notificação que chega para saber o que é. Não existe mais isso, sabe? E claro que eu não poderia deixar de falar isso. Esse vídeo, ele não é um convite para você também sair das redes sociais. Convite, de repente, para você observar. E algumas perguntas simples que eu fiz, inclusive para mim, fazem toda a diferença. Quanto tempo isso ocupa da minha mente? Isso está me aproximando ou me afastando da minha vida real? Eu estou usando ou eu estou sendo usada pelo algoritmo? Ciência não exige ruptura, exige presença e limite. Talvez viver leve não seja excluir ferramentas, mas seja não permitir que elas ocupem mais espaço na sua vida do que elas realmente precisam. E sair das redes sociais me ensinou algo muito simples. O silêncio, ele organiza absolutamente tudo. E algo que eu quero compartilhar com vocês, que eu já falei até em alguns vídeos, até 3 dias atrás, eu usava o Facebook ainda. E eu tenho eu tinha mais de 10 anos com esse mesmo Facebook. Nunca caí, eu já fiz campanhas, né? Já trabalhei com tráfego pago usando o meu Facebook. Tenho várias campanhas lá em aberto.
E é um Facebook mesmo velho, antigo, que eu poderia ter vendido, enfim, para outros profissionais, mas há 3 dias atrás eu decidi excluir também o meu Facebook. E eu posso dizer assim para vocês, gente, que é uma ruptura que realmente faz diferença na nossa vida, porque estamos tão habituados a estar lá. E no meu Facebook não tinha só a vida das pessoas, né? Os vídeos que eu assistia de vez em quando para passar o tempo. Enfim, é sobre isso, passar tempo assistindo vídeo. No meu Facebook também tinha fotos, né, antigas dos meus familiares, momentos incríveis que eu vivi quando eu morava no Brasil, fotos com pessoas que eu amo, enfim, mas assim, eu não pensei 2 vezes antes de desinstalar o meu Facebook, de excluir a minha conta, porque realmente eu percebi que volta e meia, quando eu começo a me sentir eh, aborrecida, quando eu começo a me sentir estressada por alguma situação, frustrada, eu recorria, né, ao Facebook em alguns momentos para, sabe, para soltar, para deixar aí aquele estresse, para rir de alguma coisa que fosse legal, aquele verdadeiro rodar feed, né? E por mais que tenha uma frequência muito menor do que era o Instagram, muito, muito menor, porque assim, hoje eu tenho, como eu já falei para vocês em alguns vídeos, eu tenho uma aplicação no meu celular que ele cronometra o tempo que eu passo nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, se eu abro aplicativo de fotos, ele mostra, né, o tempo que eu passo lá, se eu faço pesquisas no Google, ele mostra o tempo que eu fiz, entendeu? Então, eu tenho esse aplicativo que já vem instalado nos telefones da Apple, e esse aplicativo, né, ele mostra, assim, a hora que eu fico, a quantidade de hora que eu fico em todas as aplicações. E no meu Facebook, eu tava entrando mais ou menos 3, 4 vezes por semana e eu passava aí um total de 1 hora, contando o dia inteiro, né, gente? 1 hora no meu Facebook, olhando coisa e assistindo vídeos, né? Esses vídeos pequenos e tal, os Reels, né? E era só 1 hora e meia no máximo, mas sim, eu tava passando um tempo lá, tempo que eu poderia estar me dedicando a mim mesma. Eu não falo a outras coisas, porque eu preciso sim do meu momento, eu preciso sim me conectar comigo mesma. E eu estava usando para o Facebook e eu estava, mesmo sem sentir a mesma sensação que era com o Instagram, eu estava assim, entrando naquele feeling, sabe, de procrastinar algumas coisas que eu precisava fazer naquele momento, mas estava ali sentada e tal. Tava procrastinando também o tempo que eu tinha que usar para mim, eu tava usando para estar ali rindo de coisas no meu Facebook. E não é radicalismo, tá, gente? Eu não sou uma pessoa radicalista. Mas eu percebi que eu também tava me comparando, e isso sim tava me deixando incomodada, tava trazendo incômodo para minha vida, porque eu tinha trabalhado muito na minha mente toda essa questão de me senti manipulada pelos conteúdos alheios, sabe? E isso que estava acontecendo, mesmo com uma frequência baixíssima, estava acontecendo. E a gente sabe, né, o caminho que a gente é levado até aquilo tomar uma proporção muito maior e a gente começar a se comparar com cada centímetro da nossa vida com a vida do outro. Então, pensando nisso tudo, analisando tudo exatamente como eu fiz no Instagram, eu acabei desativando a minha conta no Facebook e hoje em dia eu não tenho Facebook, eu já não tinha TikTok, Instagram, eu já tenho mais de 1 ano sem. E agora, há 3 dias que eu estou sem meu Facebook. E acreditem em mim, está sendo mais difícil do que quando eu desinstalei o meu Instagram. Por quê? Porque o Facebook, aquela página de Facebook, eu tinha há anos, sabe? Há anos que eu tinha aquela página de Facebook. Então, eu acho que o meu Facebook já tinha para aí uns 12 anos. E eu tinha muita coisa guardada lá, sabe? Muitas lembranças. E isso foi, querendo ou não, foi um desafio sim, e eu tenho que ser bem honesta com vocês, mas eu sigo firme na minha vontade, no meu propósito, no que eu quero para minha vida. E assim, gente, o meu planejamento, como vocês sabem, a gente tá aqui na casa da minha sogra.
E graças a Deus a gente vai se mudar em breve e a gente vai se mudar pra montanha. Pois é, eu ainda vou trazer, assim, detalhes desse processo, dessa mudança, vou fazer muito desse tralha ainda, vou compartilhar com vocês, né, tudo que vai ser guardado, tudo que não vai, porque avaliando e eu percebi que tem muita coisa mesmo assim, e vai ter muito desse tralha, assim, vai ter muito desse tralha de tudo, né, desse tralha de móveis, desse tralha de roupa, desse tralha de sapato, desse tralha de um monte de coisa, gente. E eu quero compartilhar tudo isso aqui com vocês no próximo ano. Esse é o último vídeo antes do Natal, então assim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte e compartilha. Se esse vídeo te ajudou um pouquinho, se trouxe clareza para sua mente, já compartilha ele com alguém que você gosta. E comenta aqui embaixo se você também está vivendo essa experiência de sair das redes sociais, ou se você pretende, né, de repente, sair dessas redes sociais. E caso você queira ter mais consciência sobre o que realmente importa, eu tenho, assim, uma playlist maravilhosa que está lá te esperando, tá? Então, termina esse vídeo aqui e já vai lá dar uma olhadinha. Então, é isso. Feliz Natal para vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!